Fala pessoal, Clécio, Leandro, boa noite, beleza? Olha, hoje nós vamos falar aí sobre um assunto interessante, hein? Muita gente quer saber sobre isso. Nós vamos falar sobre os melhores investimentos de 2020. Carlos, e aí, beleza? Me conta aí de onde vocês estão falando, aonde vocês estão quarentenados aí. Heloísa, a gente tem uma convidada especial hoje, a Raquel. Qual a cidade que vocês estão aí? Conta aí pra mim, vamos falando aí. Vamos esperar o pessoal chegar. Eu tô falando aqui de Minas. E aí? Hoje nós vamos falar sobre os melhores investimentos de 2020. Eu vou falar um pouco do que eu tô fazendo, tá? De onde eu tô colocando meu dinheiro, onde eu tô investindo, onde eu tô alocando os meus recursos. E a Raquel vai falar um pouco também. A gente teve uma estabilidade aí, né, a partir de março na economia. E muita gente tem me procurado aí, feito perguntas para saber onde colocar o dinheiro, o que fazer com as reservas que tem. O Cleomar chegando aí, boa noite. De onde vocês estão falando? Vai separando as dúvidas aí. Quero saber de vocês o que vocês têm feito também com o dinheiro de vocês, né? Onde vocês têm colocado, vocês têm comprado ações, têm comprado fundo imobiliário, têm colocado na renda fixa. E aí, Viviane, Geórgia. A gente vai falar de algumas opções também e o que eu tenho visto sobre o mercado, tá? Nessas últimas semanas a gente teve muitas oportunidades, inclusive eu mandei uma planilha, inclusive eu mando essa planilha toda semana, né, para um grupo no WhatsApp que a gente tem, né, um grupo exclusivo no WhatsApp. Se você quiser fazer parte, o link está aí na bio, onde eu mando gratuitamente lá dicas que não dá para escrever no Instagram muitas das vezes. E aí, por exemplo, quando começou o início, né, da queda da bolsa, e a gente ficou um pouco apreensivo, e aí houve um ponto, né, que parece que foi o limite ali, né, o fundo da crise. E aí, nesse grupo, a gente conversou sobre isso. Foi aonde eu aportei a maior parte do meu capital, né? Então, nesses grupos a gente consegue falar a respeito do mercado e ajudar, né, quem está querendo fazer o mesmo, quem está querendo investir, né? Então a gente tem esse grupo, se você quiser fazer parte, está lá na bio, pode entrar lá. São vagas limitadas, né? A gente está nas últimas vagas lá. O WhatsApp ele tem uma limitação aí, né, de quantidade de pessoas. Então, olha, esse ano ele foi um pouco atípico, né? Ele está sendo para todo mundo, inclusive. Eu tenho colocado a maior parte dos meus investimentos na renda variável, né? Como a gente teve uma promoção nos preços, como tudo ficou muito barato, né? Muitas empresas que eram lucrativas, são lucrativas e vão continuar sendo lucrativas, tiveram uma queda de preço muito grande, né? Em algumas delas, no meu ponto de vista, até injustificáveis. Então, por exemplo, eu comprei ações da Itaúsa, que é a holding, né? Que é uma empresa que investe também em ações do Banco Itaú, que é o maior banco do nosso país hoje. Então eu fiz uma compra, né, não foi no preço mínimo, né, que foi 7,50, que foi o mínimo que ela chegou. Eu comprei a 8,50 e eu sempre gostei da empresa. E eu tive a oportunidade de fazer essa compra com essa queda, né? Eu já tinha um capital separado de caixa, e aí a metade desse caixa eu comprei de Itaúsa.
Então, eu já tinha contato com a empresa, eu já fui cliente de 9 bancos na minha vida, né? E fiz essa escolha, comprei a 8,50, né? Ela já chegou a ser cotada a R$ 14, né? Na minha visão, a R$ 14 eu não seria acionista dela, e aí eu fiz essa compra quando houve a crise. Então a crise ela nos dá oportunidades, né? E ainda tem muitas oportunidades com essas quedas. Outra empresa também que eu me tornei sócio foi a eShop Maxion, que é uma empresa que fabrica rodas, né? Ela é líder mundial de fabricação de rodas, né? Para a indústria automobilística. Então ela teve uma depreciação muito grande dos preços, ela caiu muito, e eu comprei a R$ 10, né, um lote a R$ 10, que foi parte da minha reserva também que eu tinha para oportunidades. Então, só ela, para a gente ter uma ideia aí do que houve de recuperação do mercado, né? Só ela já está me dando aí mais de 30% de valorização do preço que eu paguei. E isso no longo prazo, pessoal, é muito interessante. Isso no longo prazo faz uma diferença muito grande, porque daqui 1, 2, 5 anos, quando os preços estiverem normais, quando tudo isso passar, a gente vai ter uma valorização não só desse preço, mas também de dividendos. Nós vamos receber os dividendos das empresas. Então, esse dinheiro vai multiplicando, né? Não só da valorização dos ativos, mas também a empresa vai lucrando e vai pagando os acionistas com os lucros que ela tem, né? Em formas de dividendos, em formas de juros sobre capital próprio. Então, o investimento em ações ele é muito bacana por conta disso, né? Ele é algo que, ao invés de somar, ele multiplica. E muitas das vezes ele se multiplica de uma forma muito rápida, né? Ou de uma forma lenta. Então, assim, nessa recuperação, como houve uma queda muito grande, em pouco tempo eu já tive um resultado de mais de 30%. Só que o meu objetivo não foi ficar pouco tempo com essa empresa ou pouco tempo com esse ativo, né? Eu fiz estudo, fiz o que a gente chama de valuation, né? A gente faz a análise primeiro da empresa, verifica preço, verifica a lucratividade, a margem líquida, né, que a gente chama, da empresa, o endividamento, e todas essas características que a gente analisa, a gente precisa fazer antes de tomar uma decisão, né? Então, essa decisão, ela foi pensada, ela não foi feita da noite para o dia. Claro que a queda foi muito grande, né? Muito alta, e o Matheus falou que comprou Itaúsa a 8,70, né? Então, eu acredito que abaixo de 9, né, no caso de Itaúsa, é sempre compra, né? No momento que a gente vive aí, 2020, é sempre compra. Agora ela já está um pouco mais cara, né? Então, assim, isso depende da carteira também, né? A minha carteira ela não tinha bancos em grande peso. Agora, se a sua carteira tem, vamos supor, 5 ações de banco, mais 2 ações de energia elétrica, do setor elétrico, talvez Itaúsa não caiba na sua carteira. Então, assim, é até um pouco complicado a gente falar da indicação de um ativo ou outro, até mesmo porque a gente é até proibido de fazer isso, né? Eu posso falar o que eu estou fazendo. Então, depende da sua carteira, né? Nem sempre, Itaúsa é compra ou venda? Não sei como é que está a sua carteira, né? Depende. Agora, a princípio, na minha visão, é compra, né? O Mateusão tá falando de Cielo aí. Cielo é uma ação que eu não tenho na minha carteira, tá? Eu costumo evitar um pouco essas ações do setor de adquirência, né? Adquirência
em termos populares aí, é aquela maquininha, né? Então tem Cielo, tem Stone, antigamente a gente tinha Redcard. Eu evito esse tipo de ação. Eu sei que teve um fato relevante aí, né? Agora, dessa associação da Cielo com o Facebook para pagamentos. Então, é um pouco complicado a questão da concorrência, né, que está tendo no setor. Depois que abriu esse mercado, muitas empresas vieram, né? E ela era líder do setor e acabou se tornando mais uma, né? Agora, o futuro a Deus pertence. A gente não sabe o que vai ser dessa parceria aí com o Facebook, né? Pode ser que seja muito positivo para a empresa. Então, é um pouco complicado a gente falar sobre empresas de tecnologia, porque ela tem uma forma de calcular o valor um pouco diferente das empresas mais tradicionais, como, por exemplo, a Petrobras, como, por exemplo, uma Goal, né? Então, porque ela não tem muitos ativos, vamos dizer assim, né? O que a gente chama de ativos? Ativos são automóveis, imóveis, por exemplo, né? As unidades fabris, por exemplo, o maquinário da empresa. Então, a Gerdau, ela tem uma fábrica, né? Ela tem várias fábricas, tem a parte de siderurgia, ela tem maquinário, ela tem caminhões, ela tem equipamentos. Então, uma empresa de software, normalmente ela tem um escritório. Então, ela não tem, assim, muitos ativos físicos. E o valuation dela, o cálculo do valor de uma empresa dessa, não pode ser feita da forma mais tradicional que a gente conhece, que é do fluxo de caixa descontado. Então, assim, a Cielo é um caso desses, né? Ela é uma empresa de software na área de serviços. Então, o cálculo do valuation dela, ela deve ser feito diferente das empresas mais tradicionais, tá? Eu costumo evitar algumas empresas de tecnologia por conta não só do valuation muito esticado, né? Do preço muito caro, se for trazer para ativos. Por conta disso, eu costumo evitar empresas de tecnologia. E na carteira hoje de tecnologia o que eu tenho é Sinqia, né? Que, por incrível que pareça, foi a empresa que eu tenho mais retorno hoje na minha carteira. Então eu comprei Sinqia na época que ela era Senior Solutions, a um preço bem barato. Depois houve desdobramento, ela mudou de nome. Então é uma empresa de tecnologia na área do setor bancário, né? Ela desenvolve softwares para o setor bancário. Então ela é a única empresa de tecnologia da minha carteira. E recentemente, né, eu coloquei Valid também na minha carteira. Foi um pouco antes da crise, inclusive, tá? Então eu tenho praticamente 2 empresas de tecnologia só na carteira, dentre 16, 17 ativos que eu tenho, né? Então eu costumo evitar, só que, né, a gente, querendo ou não, precisa estar exposto a esse ramo, né, a esse setor. Então algo que cresce muito rápido, o setor de tecnologia cresce muito rápido e pode ter um resultado, né? Eles têm muito caixa geralmente. Então a Apple, né, empresas como a Microsoft, Apple, Facebook também, eles têm um caixa muito grande. Além deles terem mais caixa do que dívida, eles têm um caixa muito grande, capaz de comprar várias empresas só com caixa, né? A Mariana está perguntando aqui quais dados você olha para saber se ela está boa ou não. Olha, os principais dados que eu olho é o P sobre VP, que é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial dela. O que esse indicador me fala? O quanto que a empresa está em desconto ou não. Então,
Se a empresa, o preço dela lá, que está no meu home broker lá, tá R$10, só que fazendo os cálculos lá né, dos ativos dela, se colocar tudo e se fosse vender hoje, se eu fizer esse cálculo, né, e chegar num preço de 20, no valor de 20, o valor total da empresa de 20, e o preço dela tiver 10, quer dizer que tem um desconto aí bem grande, né? Tem uns 50% de desconto. Então eu consigo comprar a empresa com um desconto, com uma margem de segurança. Então o PVP é o principal indicador que me dá essa resposta. O PL é um outro indicador parecido com esse, é também uma análise de preço, só que com o lucro da empresa. Então se a empresa está lucrando, né, quanto mais ela lucra, mais ela retorna o investimento que eu fizer. Então se eu pago o preço de 10, né, vamos supor, o preço dela no mercado está 10, e o PL dela é 5, isso quer dizer que em 5 anos, os R$10 que eu coloquei vêm para mim em forma de lucro. Então, quanto menor o PL e quanto menor o PVP, melhor. Eu gosto do PVP abaixo de 1, né? Eu sei que isso é raro de acontecer. Em momentos de crise como esse, isso acontece com mais frequência. E o PL eu gosto abaixo de 10. Então, até 10 anos é interessante você ter o retorno do seu investimento em forma de lucros, né? A gente tem que lembrar que é melhor a gente ser sócio de empresas que são lucrativas, né? E empresas mais baratas, né? Existem muitas empresas na bolsa que são negociadas, que são bastante caras, né? Então, Adriana, Érica Lima, Lorena, Lucas. Bom, se vocês tiverem perguntas aí, pode fazer. O Matheus está querendo saber aí o que é o desdobramento de uma ação. Bom, o desdobramento de uma ação é quando a empresa, ela normalmente, né, ela se valoriza muito, por exemplo, a Magazine Luiza. Ela se valoriza muito e ela chega num preço lá de R$150 a ação, cada uma. Só que nem todo mundo, né, e toda negociação que é feita na bolsa normalmente é feita em lote de 100 ações, né? Então se o preço da ação é 150 e o lote é de 100, isso quer dizer o quê? Que eu posso comprar no lote padrão, isso fica um tamanho muito grande, então nem sempre todas as pessoas têm a capacidade de comprar o lote inteiro, e aí ela vai muito para o mercado fracionário, que você consegue comprar um lote menor do que as ações de 100, né, de 100 unidades. Então o desdobramento acontece para democratizar mais a liquidez, né, o número de negócios das ações da empresa, né? Então a Magazine Luiza vai lá, ao invés de você ter um lote de 100 ações a R$150, ela desdobra, você vai passar a ter 1.000 ações, só que no preço de R$15. E aí ela vai ser cotada a R$15. Não vai mudar nada para você. Você vai ter mais quantidade de ações a um preço menor. Então, nada vai mudar e isso vai ajudar as outras pessoas a comprar, né? Outras pessoas, isso vai democratizar para as outras pessoas poderem comprar a um preço mais acessível, comprar no mercado, no mercado padrão, no lote de 100 ações, né? Ao invés de ficar indo lá no fracionário, que é um mercado que tem menos liquidez. O mercado fracionário é quando você coloca o código da ação lá, por exemplo, vale 3, e coloca o F na frente. Então esse é o mercado fracionário. Ele tem algumas distorções de preço, ele não tem normalmente o mesmo preço do mercado padrão, tá? E aí ele não tem tanta liquidez também, tá? Ó, André, Paloma, Bruno Henrique, ó, o Elvis está perguntando aí uma boa empresa para dar uma estudada.
Ó, uma boa empresa para você dar uma estudada, eu não vou falar uma não, vou falar três, pode ser? Eu estudaria Itaúsa, tá? Vou falar uma de cada setor, tá? Eu ia falar alguns bancos aqui, mas vou falar uma de cada setor. Eu estudaria Itaúsa, que é uma ação que eu compraria mais para o longo prazo, mais para deixar para receber dividendos, sem muita expectativa de dobrar de preço e não sei o que lá, tá? Eu estudaria Itaúsa, eu estudaria essa que eu falei, eShop Maxion, que o código é MYPK3, que é do setor automobilístico, um setor diferente do bancário, né? E também estudaria a empresa Sinqia, tá? Empresa do setor de tecnologia, uma das únicas do setor de tecnologia que a gente tem, e que ela abriu uma oportunidade aí, ela caiu de preço, ela sempre foi muito cara, né? Agora ela está um pouco menos cara, então eu acredito que esse setor é um setor do Brasil muito forte, muito perene, então eu estudaria essas três empresas, beleza? Coincidentemente eu tenho elas na carteira, né? Então tá aí, Elvis. Ó, Érica, eu não entendo nada de investimento. Você é a primeira pessoa que sigo, pois achei interessante. Bacana, Érica. Olha, quanto mais você pensar em investimento como sendo algo de longo prazo, você está acertando, tá? Esquece essa ideia de ganhar dinheiro rápido, dinheiro fácil. Isso não existe, né? Infelizmente a gente teve muitas pessoas aí vítimas de pirâmides, por exemplo, né? Nessa ânsia de dinheiro rápido, loteria, por isso que loteria é tão famoso no Brasil e as pessoas perdem tanto dinheiro nisso. Os investimentos são a forma mais democrática e uma das formas mais fáceis que eu conheço de você multiplicar aquilo que você tem, tá? Então, é importante, Érica, você pensar na sua reserva de emergência. O que é reserva de emergência? É aquilo que você pode lançar a mão numa emergência. Por exemplo, para muitas pessoas, esse período que a gente está vivendo é um período de emergência, é um período que a renda diminuiu, né? E a reserva ela serve para isso, para você lançar a mão dela. A poupança é um dos investimentos mais populares que a gente tem no Brasil. Pouca gente sabe que existe opção mais segura e mais rentável que ela, e com as mesmas características, como por exemplo, eu gosto do Tesouro Selic, né? Eu tenho Tesouro Selic. Então, Érica, o primeiro passo nesse mundo aí, se você quiser estudar mais a respeito, e eu quero te ajudar nisso, é ver a respeito de como investir no Tesouro Selic, né? Eu tenho um canal no YouTube lá que ensina assim, de A a Z, do início, pego na sua mão e te explico, ó, Tesouro Selic você faz assim, você compra assim, você precisa abrir uma conta numa corretora, é tudo grátis, não tem nada demais, é seguro, né? Você pode escolher várias opções de corretoras, tá? E lá eu ensino, né, de forma bem simples como fazer isso. No IGTV, né, no meu perfil IGTV aí, tem muitos vídeos rápidos também que ensinam muitas coisas práticas para você começar a investir, beleza? Se você quiser, Érica, me mande uma mensagem no direct aí, quem estiver ouvindo também, estiver nessa mesma condição, manda uma mensagem lá que eu quero te ajudar nesse processo inicial, beleza? Beleza, Matheus? Para quem está começando, é isso aí, Érica. Para quem está começando, a renda fixa. A renda fixa, ela, como o próprio nome diz, ela tem uma rentabilidade mais ou menos ali que você já sabe o que vai acontecer. Então a poupança hoje ela está pagando lá 2,3% ao ano, é uma rentabilidade considerada baixa. A gente tem a Selic hoje, né? A Selic é a taxa de juros que faz a base aí para os investimentos na renda fixa. O Tesouro Selic ele está pagando quase 3% ao ano, porque ele tem algumas taxas ali, então ele rende sempre mais que a poupança nas regras atuais. Então você vai ter uma rentabilidade maior no Tesouro Selic e uma segurança maior. Olha só
que interessante, tá? Para quem está começando, eu indico o Tesouro Selic, que você está em casa, está tranquilo. E só o fato de você abrir a conta na corretora vai te dar um leque de opções muito bacana. Você vai começar a entender e a descobrir um mundo que você não conhecia, né? Um mundo muito vasto de opções de investimentos melhores daquelas que você conhecia antes. Beleza? Eliane chegando, Farmácia da Erva, Thiago, Mateusão falou tem as 3. Ô Thiagão, obrigado aí, ó, pelas palavras. O grupo do WhatsApp é top. Ó, todo mundo aí, quem quiser participar do grupo, compartilhe lá de graça, tá? Inclusive eu vou mandar uma planilha amanhã, tá? Planilha dos investimentos, principais ações da Bolsa e fundos imobiliários da semana, hein? Quem quiser saber mais aí, só entrar no grupo do WhatsApp, vai lá no meu perfil, tem um link, lá tem o grupo, você já pode acessar de graça. Aproveita que as vagas estão acabando lá, hein? Paloma perguntando qual sigla da 3? Não entendi muito bem a sua pergunta, manda de novo aí. Érica Júnior, Érica Lima. Ó, a gente tinha uma convidada hoje, Raquel, acho que ela não apareceu hoje, né? Então nós vamos ficar conversando aqui, pode ser? Vai mandando pergunta aí. Ó, o RTA Digo aí, ó, participante, a gente conversa muito lá no direct, tira muitas dúvidas. Ó, o Roberto Filho aí. WhatsApp, Yudi Coelho, tá lá no meu perfil. Depois é só acessar lá, Finanças Pessoais, meu perfil do Instagram. Tem um link, bob.lá.gs. Você clica no link, tem um botão lá do grupo do WhatsApp. Só clicar, você já tá dentro. Beleza? Ó, Gustavo Lopes, meu amigo. Um abraço. Manda uma pergunta aí, ó. Bom, então é isso aí, ó. O Tesouro Selic é a porta de entrada para os investimentos, na minha visão. A reserva de emergência, você pega o seu custo de vida, né? Você pega 6 meses do seu custo de vida, tudo que você gasta em um mês. Ah, eu gasto R$4.000 por mês para eu viver. Então, R$4.000 por mês para tudo, para aluguel, alimentação, energia, meu custo de vida, R$4.000 por mês. Você vai pegar os 4.000 vezes 6, 6 vezes 4, 24. R$24.000, o ideal é que você tenha R$24.000 no Tesouro Selic, por exemplo, tá? R$24.000 vai ser a sua reserva de emergência. E ela é sagrada, ela deve ficar lá, sagrada, intocável. Ela só é tocável em momentos assim, como a gente está vivendo agora, né? De pandemia, em momentos que muitas das vezes você precisa lançar mão, que a sua renda diminui, ou que você busca uma recolocação profissional ali, né? Às vezes um emprego, um outro emprego, você vai precisar de um tempo ali para poder se manter, em um acidente grave, né? Deus nos livre disso, mas a reserva de emergência serve para emergências, ela não serve para pagar a sua fatura de cartão de crédito do mês, ela não serve para fazer aquela reforma da sua casa, ela serve para emergência. Beleza? Gisele, Luciano, Adriano. Obrigadão, RT Água aí. Fala um pouco do dólar, falo. Ó, eu vou pegar isso aí, bacana você ter perguntado do dólar, tá? Dólar é uma coisa, se a bolsa não tem previsão, se o pessoal, né, até inclusive eu brinco com isso, no final de 2020 eu recebi uma previsão para 2020 das bolsas, né? Então, em final de 2019, as corretoras mandaram lá a previsão do que seria a bolsa, né, para o final de 2020. E a previsão era 130 mil pontos, ficou entre 120 e 140 mil pontos, tá? E a gente viu o que aconteceu aí, né? Então, se a bolsa já é difícil de prever pelos especialistas, pelos analistas, pelas corretoras, né? Imagina o dólar, pessoal. O dólar é uma coisa assim
uma fala de um presidente pode influenciar a cotação do dólar. Tudo influencia a cotação do dólar, né? Uma crise, não só isso influencia a bolsa também, mas assim, o dólar ele tem muito mais fatores incluindo na cotação dele. Então assim, dólar, na minha visão, não é investimento. Dólar é câmbio. Né? Você já viu, quem já fez viagem internacional aqui, já teve que ir na casa de câmbio, já pegou o real e trocou por dólar. Por quê? Qual que é o objetivo disso? Você ir lá para os Estados Unidos e ir para a Disney, e comprar hot dog. Então é isso, acabou, ponto final. Dólar é isso, tá? Investir em dólar não existe. O que você pode fazer e eu protejo essa ideia, é ter ativos que se beneficiam com o dólar. Então, se eu tenho ações da Gerdau, que é uma metalúrgica, que fabrica aço, que exporta isso para os Estados Unidos, que tem fábrica lá nos Estados Unidos, eu estou indiretamente, eu estou ligado, eu estou me beneficiando dessa questão, entendeu? Então é melhor eu fazer um investimento em uma empresa que tem ativos que são dolarizados do que eu comprar dólar e deixar na minha casa. Porque isso pode acontecer, eu posso ter comprado a 5,50, né, no auge da crise, quando até estava um modismo aí de investir no exterior, o Brasil vai quebrar. Veio esse mesmo papo em 2014, né? Quando o dólar foi para R$4, ele era 2,50 e tal. Então assim, pode continuar subindo o dólar? Pode, ninguém sabe para onde vai, né? Só que ele pode cair também, como aconteceu, né? Ele bateu quase R$6, agora está por volta aí de R$5. Então assim, quem comprou o dólar para deixar em casa, para mim isso não é investimento, tá? Existem formas mais inteligentes e mais interessantes de você fazer isso. Quando você compra uma empresa, quando você compra uma ação, você está se tornando sócio de uma empresa. E sendo sócio de uma empresa, você participa dos lucros dela. Ela te paga dividendos, né? Ela se valoriza também, mas você se multiplica também com os dividendos. Agora, se você compra dólar, não tem produtividade nenhuma, não tem lucro, não tem nada, né? Essa empresa isso não vai te pagar dividendos, né? Isso serve para proteção, né? Você pode fazer proteção da sua carteira com ativos dolarizados, com empresas que têm lucro em dólar. Isso é bacana, tá? Paloma. Da terceira opção, onde a primeira era Itaúsa, a segunda era eShop Maxion e a terceira não entendi. Tá, eu tinha falado da Sinqia. Sinqia, empresa de tecnologia. Eu tenho ela na carteira desde 2017. Matheus, IVVB11. Olha, Matheus, IVVB11 é um ETF. O que é um ETF? É como se você comprasse um ativo ou uma ação, entre aspas, que tivesse um pacote. Dentro do IVVB11, por exemplo, tem várias ações lá. E são várias mesmo. São as principais ações, no caso do IVVB11, dos Estados Unidos. A gente tem outros ETFs, por exemplo, BOVA11. BOVA11 é outro pacotão que tem as principais ações da Bolsa Brasileira. Então, quando você compra o ETF, é muito bacana para começar a investir na renda variável. Muito bacana. Depois que você fez lá o Tesouro Selic, sua reserva de emergência, depois que você comprou uns títulos públicos ali mais longos, como o Tesouro IPCA, acho muito bacana você começar com ETF como BOVA11, BOVV11, que são dois ETFs que copiam, que espelham a Bolsa Brasileira, as principais ações da Bolsa Brasileira, e tem uma taxinha muito pequena de administração, que vale a pena pagar nesse caso, tá? Muito menor do que um fundo de ações, tá? Muito menor e costuma performar, né? Costuma ter mais lucratividade, né?
do que os fundos de ações, tá? Fundos de ações aí, muitos deles têm taxas de 2% ao ano de administração, o que é quase a Selic, é quase a poupança. E além da taxa de performance e a performance desses fundos de ações, se você pegar os últimos 5 anos, 10 anos, vai ficar 1 ou 2 fundos que conseguiram ter sucesso aí nesse mercado. Beleza? Obrigado, Érica. Entrou aí no WhatsApp. Davi, Fábio, Ricardo, Juan, Vivi, Marcos, Gurgel. Ó o Brooks Michael aí. Oi, vai voar rumo aos R$2 até dezembro. Quem sabe? O bacana não sei, né? Mas assim, uma característica da renda variável é que além dela variar, né, obviamente, é que a gente não sabe o que vai acontecer. E como que a gente se protege da incerteza, né? Como a gente se protege da incerteza do futuro? É com a diversificação, né? E eu tenho ações da Oi, só que ela é 0,3% da minha carteira. Eu não falei 3%, eu falei 0,3%. Então, se a Oi for aos R$2 até dezembro, né, eu vou ter um lucro aí de 100%. Se a Oi falir, se a Oi quebrar, eu vou ter um prejuízo pequeno. Então, assim, pode ser que ela vá para R$10, pode ser que ela vá para R$20, ninguém sabe. Ou pode ser que ela vá falir. As chances agora dela falir diminuíram bastante, né? Tem algumas aquisições aí em curso, né? Principalmente da telefonia móvel. Ela teve uma ampliação aí da parte de fibra. A rede cabeada dela no Brasil é muito grande. Só que ela é uma empresa que tem dificuldade de ter lucro. Ela teve problemas de governança, que é problemas de gestão, prejuízos muito grandes em 2019. E tudo pode acontecer com ela. Eu resolvi me expor muito pouco a ela, né? Eu até postei um vídeo no YouTube que teve muitos comentários lá e gente falando que colocou all-in, né? Que tem todo o patrimônio na Oi. Olha só que coisa, né? Então, a gente diz que a diversificação é você comprar ações de várias empresas, de setores diferentes, como banco, energia elétrica e tecnologia, por exemplo. Quanto mais você diversifica, você consegue diluir o seu risco, o risco da sua carteira. Então, a diversificação, a gente diz que é o último almoço grátis. A diversificação vamos dizer assim, é a proteção que você pode fazer na sua carteira, no seu patrimônio, que vai ser super positivo, que vai ter progresso no longo prazo. Você vai conseguir se dar bem com isso, tá bom? Daniel, qual o primeiro passo para começar a investir em ações? Ô Gustavão, cara, ETFs. Existe um ETF que é o BOVV11. Então, o primeiro passo é abrir a conta na corretora. Eu tenho conta na Modal Mais e na Easy Invest, tá? São contas antigas. Se eu fosse abrir uma conta hoje para começar a investir, principalmente com pouco dinheiro, com R$500, só para eu ver como é que é essa coisa que o povo fala, que se eu perder também perdeu, né? Assim, eu abriria na Clear Corretora ou no Banco Inter. Por que essas duas opções? Elas são as melhores corretoras? Não, elas não são as melhores corretoras, só que elas são as corretoras mais baratas. São corretoras seguras, super seguras, tá? Que você pode investir sem taxa de corretagem, sem taxas adicionais. Então, quando você compra uma ação, tem corretora que te cobra R$18,90 da operação de compra. Então, se você está comprando R$100, você deixou 18% na mesa, você deixou 18% a corretora. Agora, se você não paga nada, se pagar R$0 numa compra, isso vai te fazer diferença no longo prazo, tá bom? Então, a corretora Clear é do grupo XP, um grupo
gigante, o maior grupo de investimento do país, que te dá um leque de opções muito grandes lá, tá? De opções de investimento. Lá você pode fazer o Tesouro Direto também com corretagem da corretora zero. Então, o primeiro passo é abrir a conta da corretora. Em segundo passo, depois que você fez toda a parte da renda fixa, reserva de emergência, eu hoje compraria BOVV11, tá? BOVV11 é aquele pacotão que eu falei. Tem lá Ambev, tem Vale, tem Petrobras, tem Itaú, né? Tem Bradesco, tem todas as empresas principais da bolsa. Então você compra o BOVV11 e você já faz parte, você já é acionista de todas essas empresas, sem precisar fazer o stock picking, que a gente chama. Stock picking é aquele processo que você tem que escolher a ação. Qual que está melhor? Qual que está mais barato? Qual que está mais lucrativo? Eu tenho na carteira qual aqui? Se eu comprar a mesma... Se eu tenho Itaú na carteira, se eu comprar Bradesco, não vai dar certo. Então, assim, você tira essa preocupação da sua cabeça, você foca na sua profissão e você participa do mercado de ações do Brasil. Que ser sócio de uma empresa é a forma mais democrática que você tem de multiplicar seu patrimônio, né? E de ter uma rentabilidade acima da média no longo prazo. Beleza? Cogna voa quando volta às aulas. Olha, Cogna entrou no meu radar, tá? Eu não comprei, tá até na planilha lá do grupo. Eu acho complicado esse setor, tá? O setor de educação privada no país, ele teve uma ascensão muito grande no governo anterior, com o FIES, né? Com algumas iniciativas que foram importantes, legais, que fizeram o mercado crescer bastante, só que de uma forma um pouco canibalizada, né? Então, Cogna voa, não sei, ninguém sabe, só que ela estava num preço muito atrativo, tá? Ela me chamou a atenção, eu cheguei a estudar um pouco o setor, só que eu fui seduzido aí por outros setores que eu preferi, tá? Como Itaúsa, eu comprei também alguns fundos imobiliários, tá, pessoal? Inclusive, até queria falar isso, eu comprei nesses últimos meses, os últimos 2 meses, né? 1 mês e meio, 2 meses, eu comprei fundos imobiliários, tá? Que era uma coisa... foi até o exemplo que eu dei. Por que eu não posso indicar um ativo aqui para a sua carteira? Porque na minha carteira eu comprei muito fundo imobiliário agora. Por quê? Porque eu tinha pouco. Vai que a sua carteira é cheia de fundo imobiliário, né? E eu te falo, compra XPLG 11. Então, às vezes você já tem o HGLG 11, que é outro fundo imobiliário que é de logística, do mesmo setor de logística, e é um fundo imobiliário que é o setor de imóveis, né? Então, assim, tem que ver o que cabe na sua carteira. Esse é o processo de stock picking, de escolher ações para sua carteira, tá? Uma ação, ela não é boa ou ruim analisar de forma isolada, muitas das vezes. Ela é boa ou ruim na sua carteira, né? Então, ela é ruim numa carteira quando ela é 100%. Agora, quando ela é 0,3%, que nem a minha carteira, ela passa a ser uma boa opção, tá? Eu estou trabalhando com a convexidade, que a gente fala, né? Se a Oi falir, eu perco tudo. Se a Oi se recuperar e se ela tiver uma aquisição, se ela se recuperar, ela sobe muito. Então, o mínimo que ela pode chegar é 0, o máximo que ela pode chegar é o infinito, vamos dizer assim. Porque na bolsa é assim, a gente só vê o exemplo da Magazine Luiza. Se você pega o gráfico dela e vê a valorização que ela teve, foi aí casa de 13, 15 mil %. Então olha só, isso na mínima lá em 2016, quem colocou aí 50 mil reais, tá milionário hoje. Então, assim, poderia ter falido? Poderia ter falido. Você perderia 50 mil reais.
Agora, entre perder 50 mil reais e ter a chance de ser milionário, você pensa bem e fala, nossa, então, né, melhor eu tentar ser milionário. Então, assim, tem tudo isso. O mercado, ele transforma, ele torna as pessoas milionárias também, elas garantem dividendos, garantem um futuro. O mais bacana do mercado acionário é isso, eles garantem um futuro, uma aposentadoria tranquila. Hoje a gente sabe que a média do brasileiro aposentado é de 2 salários mínimos da Previdência Pública, tá? Do INSS. Isso não é suficiente para ninguém viver, pessoal. Tá? Então, o mais bacana do investimento é pensar no futuro, é pensar no seu filho que vai nascer, na sua família futura, na sua aposentadoria principalmente, né? Porque para muitas famílias, para muitos casos, muitos idosos vão para lar de idosos, vão para um lugar, um cuidador de idosos. Então, assim, uma situação, por quê? Às vezes porque falta essa condição financeira, porque não pensou em construir, quando novo, um patrimônio que fosse, né, sustentado por investimentos, por dividendos. Então tem empresas que te pagam dividendos, que te pagam aluguéis, né, te pagam parte do lucro delas, e os fundos imobiliários pagam aluguéis mesmo, todo mês. Então isso ao longo do tempo, quanto mais você acumula ativos, mais você acumula ações, acumula cotas de fundos imobiliários, mais isso vai te pagar por mês uma rentabilidade que você pode reinvestir enquanto novo, enquanto você tem 20, 30, 40, 50. E isso quando você tiver 60, 70, porque a gente vai viver muito, pessoal, né? A gente vai viver até os 80, até os 90. E quando você chegar na melhor idade, o fruto desses dividendos vão custear a sua vida, então o seu patrimônio vai ser muito grande, tá? O bacana do investimento é isso. Beleza? Vamos ver aqui. Rico tinha que parar de cobrar essa taxa, tudo no mesmo grupo da XP. Pessoal, assim, eu tô na Modal, a taxa de compra de ações lá é 2,49. Eu ainda pago essa taxa, tá? A plataforma deles é um pouco pior do que a da Clear, então por isso eu penso futuramente em fazer a portabilidade. A portabilidade de corretora é igual àquela portabilidade de telefone, celular, de salário, de banco, tá? Igual, na verdade, assim, ela tá caminhando para ser igual, porque hoje até que é grátis, só que é tão burocrático esse processo que você tem que pegar o documento, imprimir, você tem que colocar os ativos que você tem, olha só, você tem que assinar, você tem que reconhecer firme um cartório, olha que... E aí, eu já fiz esse processo 2 vezes, em 2007, 2008, 2010, e eu fui mudando de corretora por conta dessas taxas, por causa de atendimento, e hoje ainda é burocrático, então ainda não estou com saco ainda para fazer essa coisa, entendeu? Se eu pudesse hoje, de forma prática, eu iria para a Clear, passaria a minha conta da Modal na Clear e deixaria só a da Isinvest, porque na Isinvest eu tenho debêntures lá que na época só tinha lá, era mais fácil de fazer lá e enfim, eu tenho essas debêntures lá e deixarei lá. Beleza? ETF paga IR, o servo perguntando, paga IR, tá? Foi muito boa a sua pergunta, servo. Primeiro, se a gente pensa em pagar IR, paga IR. Olha, paga IR, se você pensar a longo prazo, você não vai pensar muito no IR, tá? E o IR também, imposto de renda, quero ter um investimento que não paga imposto de renda. Tá, poupança. Só que a poupança não rende nada. Então, um ETF no longo prazo vai te render muito mais, mesmo pagando imposto de renda, tá? Então, esquece essa coisa de tá? Não esquece não leva muito em consideração isso, porque
É bobeira. Agora, tem uma coisa bacana dessa pergunta. O IR paga 15% de imposto sobre o seu lucro. Então, se você comprou o ETF BOVV11 por R$100 e lá no longo prazo você vender ele por R$200, você vai pagar o imposto de renda sobre os R$100 que você ganhou de lucro, tá? Então, você vai pagar 15%. Então, 15% de R$100 do seu lucro, que ele foi para 200, né? Você vai pagar R$15 de imposto de renda. Então, o seu lucro vai ser R$175. Beleza? Aliás, R$185. Então, isso vai para o seu bolso. O resto vai de imposto. Beleza? Agora, o que é bacana dessa pergunta é que se você compra ações, tá? E você vende até R$20.000 em um mês. Então, se todas as suas vendas em um mês for até R$20.000, você não paga imposto de renda. Olha que legal, sobre o seu lucro, né? Caso você tenha prejuízo, aí você não paga nada mesmo. Mas, se você teve um lucro igual essa, vamos supor, essa que eu comprei, a Shop Maxion, paguei R$10. Ela está R$13,50 lá, 35% de lucro. Se eu quiser vender ela hoje, se eu vender R$19.900 um lote compatível com R$19.990, eu não pago nada de imposto de renda sobre esses 35% de lucro que eu tive, tá? Então isso é bacana também, estratégia para você pensar aí, tá? Érica, você poderia falar novamente os nomes das duas corretoras que você falou? Easy Invest, aliás, para quem quer abrir, né? Eu tenho conta em outros. Clear, vou escrever aqui, Clear Corretora. Clear Corretora. E o Banco Inter, tá? Isso tudo você consegue fazer por próprio aplicativo. Você baixa na sua loja aí, da Apple Store, se você tem iPhone. Se você tem Android, você baixa no Google Play, entra lá, coloca Clear Corretora, baixou, você pode até abrir a conta por lá, tá? Você já consegue se tornar um investidor, né? Beleza? FOF é uma boa? O Servo está com as perguntas muito boas, hein? FOF são fundos de fundos imobiliários. Um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Olha, Servo, assim, eu não tenho na carteira. Só que existem muitos fundos de fundos que são bacanas. Por exemplo, BCFF11. Aliás, BCFF11, que eu tenho um BRCR11 que é da BTG também. O BCFF11 tem muitos fundos bons na carteira. Então, como o FOF, ele é como se fosse o ETF lá da bolsa, tá? O FOF é como se fosse um ETF dos fundos imobiliários. Ele investe em outros fundos e você recebe os dividendos aí de uma forma tranquila. Também os dividendos, os aluguéis aí, né, mensais na sua conta, tranquilamente. E no caso do BCFF11, ele está com dividend yield, ele está com os aluguéis mensais aí até acima da média, tá? A questão que você tem que observar no fundo de fundo é a carteira de fundos que ele tem, como eu disse, né? E também a taxa de administração, tá, pessoal? Alguns FOFs aí costumam ter a taxa de administração mais alta do que se você comprar cotas de fundos fazendo stock picking, né? Comprando por você mesmo, tá bom? Luiz César, para a carteira de valor não vejo como positivo, concorda? Não entendi aí, escreve de novo aí. Fundos imobiliários. Cara, assim, eu invisto desde 2006. Eu fui comprar meu primeiro fundo imobiliário no começo do ano passado, muito pouco.
E eu aumentei a minha posição em fundo imobiliário agora, que é muito pequena ainda, tá? Olha, o fundo imobiliário ele está investindo em imóveis. O mercado imobiliário ele tem uma rentabilidade proporcionalmente menor do que uma ação, né? Se você pegar, vamos pegar um exemplo aí, você pega ações Magazine Luiza, Ambev, Itaúsa, os bancos aí, né? Se você pega o gráfico dele e vê em 10 anos, você vai ver que rende mais do que um imóvel, tá? Em termos de valorização dos ativos. Então, não é que uma coisa exclui a outra, eu vejo, tá? Eu vejo que não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, tá? Agora vai depender da dose, né? Eu tenho menos de 10% da minha carteira em fundos imobiliários. Eu quis aumentar nessa crise e quis aumentar nessas últimas semanas, porque eu percebi que os fundos imobiliários meio que ficaram atrasados, né, na retomada da alta e nessa recuperação que a gente teve nas últimas semanas. E eu aproveitei, acabei que me dei bem, que eu peguei um fundo XPLG11, comprei cotas, teve subscrição, né? Da subscrição teve agora as sobras da subscrição, então assim, eu participei, né? Isso foi legal para mim, foi bacana, aumentei minha posição em fundos imobiliários, foi bom para minha carteira, tá? Então a gente tem que ver o que tá bom para sua carteira. Então, se você não tem nada de fundos imobiliários, talvez você pode pensar em ter. Agora, para quem já tem lá 40% da carteira em fundos imobiliários, talvez vender não seria uma boa, talvez rebalancear seria uma boa, né? Começar a comprar mais ações, né? E tudo. Eu sou meio contra vender, tá, pessoal? Não sei se vocês perceberam aí. Você só tem, assim, poucas ocasiões que justificariam você vender um ativo, né? Uma ação, um fundo imobiliário. A ideia é você colecionar, a ideia é você ter vários, porque quanto mais você tiver, mais você vai receber dividendos, mais você vai, né, ter um patrimônio. Se você começar a vender, comprar, vender, você vai se perder. Então, pessoal, recebi um aviso aqui que tem 2 minutos para acabar a live, então vamos, deixa eu ver aqui mais perguntas. Mariana Nazarini, o Twitter é ótimo, a modal é boa? A modal não é muito boa não, tá? Eu tô querendo sair dela. Última explicação, Matheus. Recebeu dividendos do BCFF, legal. Existe algum boato de pagar imposto sobre os rendimentos dos FIIs? Existe, tá, Servo? Tem uma proposta, acho que ela caiu, tá? Na verdade foi ano passado isso. Uma proposta de taxar da mesma forma como os aluguéis dos imóveis que você tem FIIs. Você tem um imóvel, você aluga, você tem que pagar imposto de renda sobre aquele aluguel que você recebe. Então tinha uma proposta lá dos políticos para poder taxar esse rendimento aí, tá? Mas não foi para frente. Existe a chance, existe, mas muito remota agora, porque meio que caiu isso. Então hoje não é taxado esses aluguéis, tá? E sobre fundo de ações dos Estados Unidos, olha, Luiz, essa coisa de investir no exterior, para mim, existe um caminho tão grande para você fazer ainda para investir no Brasil, que esses fundos de ações dos Estados Unidos, para mim, é uma coisa muito longe, tá? Eu mesmo não tenho conta no exterior, tá? Acho isso uma modinha. Minha carteira, 50% ações, 25 VIS, 25 RF, sou um buy and holder. Parabéns, Adriano. Tamo junto, eu também sou.